Vamos ver mais um exemplo de aplicação do teorema de Fubini. Nós queremos calcular a integral dupla da função xy ao longo do domínio D, onde essa região D é a região delimitada por y igual a x² e y igual a 2x. Vamos primeiro esboçar a nossa região de integração, que é a região delimitada pelas curvas y igual a x² e y igual a 2x. Nós temos a curva y igual a x² e aqui a reta y igual a 2x. Portanto, esta é a nossa região de integração. Próximo passo é definir em relação a qual variável nós vamos integrar primeiro. Lembrando que a variável que nós vamos integrar primeiro, ela irá variar de função a função. A nossa função é a função xy. Então, nesse caso, é indiferente integrar primeiro em relação à variável x ou em relação à variável y. O grau de dificuldade da primeira integral é equivalente. Portanto, nós passamos para o segundo critério. Qual é a maneira mais simples de cobrir a nossa região? Vamos primeiro resolver cobrindo a nossa região, fazendo com que o y varie de função a função, ou seja, vamos integrar primeiro em relação à variável y. Cobrindo a nossa região de forma que o y varie de função a função, nós vamos pegar o eixo y como sendo a reta fixa e vamos traçar retas paralelas ao eixo y, considerando o sentido de crescimento do y. Então, essas retas irão tocar primeiro a curva y igual a x², depois a reta y igual a 2x. Ou seja, o y irá variar da função y igual a x² até a função y igual a 2x. Como o y está variando de função a função, então o nosso x ele irá variar de ponto a ponto. Ele vai de 0 até a interseção dessas duas curvas, que é o x igual a 2. Então, nós temos o x variando de ponto a ponto, ou seja, de 0 a 2, e o y variando de função a função, ou seja, da função x² até a função 2x. Assim, pelo teorema de Fubini, nós temos que a integral dupla ao longo desse domínio D, da função xy dx dy, é igual à integral de 0 até 2, integral de xy dy de x² até 2x dx. Calculando esta integral em relação a y, o x para nós é constante. Assim, o x pode sair para fora da integral, e nós temos, então, integral de 0 até 2 de x, integral de y em relação a y ao quadrado sobre 2, onde o y está variando de x² até 2x. Substituindo nos limites de integração, nós vamos ter integral de 0 até 2 de 2x² menos x² sobre 2 dx. Integrando em relação a x, essa nossa função, nós vamos ter 2 sobre 4 x² menos x² sobre 12, x variando de 0 até 2. Substituindo nos limites de integração, ou seja, x igual a 0 e x igual a 2, nós vamos ter 8/3. Vamos agora resolver esta integral fazendo com que o x varie de função a função, ou seja, a nossa primeira integral será em relação a x. Então, nós temos que cobrir esta nossa região de modo que o x irá variar de função a função.
Então, vamos pegar a reta fixa como sendo o eixo x e vamos traçar retas paralelas ao eixo x no sentido de crescimento do x, de forma a cobrir a nossa região. Então, nós vamos ter que essas retas irão primeiro tocar esta reta, que é x igual a y sobre 2, e depois irão tocar esta curva, que é a curva x igual a raiz de y. Raiz positiva, pois o x e o y nossos são positivos. O nosso y, ele irá variar de ponto a ponto, que é do ponto 0 até a interseção dessas duas curvas, que é y igual a 4. Assim, pelo teorema de Fubini, nós temos que essa integral dupla ao longo do domínio D da função xy dx dy é igual à integral de 0 até 4, integral de y sobre 2 até raiz de y da função xy dx dy. Integrando em relação a x, o y para nós é constante. Então, nós vamos ter integral de 0 até 4 de y vezes a integral de x dx, que é x² sobre 2. X variando de y sobre 2 até raiz de y, dy. Substituindo os limites de integração em x² sobre 2, nós vamos ter raiz de y² sobre 2 menos y sobre 2² sobre 2, o que nos dá, então, integral de 0 até 4 de y² sobre 2 menos y³ sobre 8 dy. Integrando esta nossa função em relação a y, nós temos y³ sobre 6 menos y² sobre 32, onde o y varia de 0 até 4. Substituindo esta nossa função nos limites de integração, nós vamos ter 8/3. Portanto, nós podemos observar que o grau de dificuldade quando integramos em relação à variável x primeiro ou em relação à variável y, são equivalentes. E a maneira com que cobrimos a região também não interfere no grau de dificuldade das integrais. Portanto, neste exemplo, é indiferente escolhermos x ou y como a variável que vamos integrar primeiro. Propriedades. Nós temos, para a integral dupla, as propriedades equivalentes que nós temos para funções de uma variável, ou seja, integral simples. Então, considere f de xy e g de xy funções contínuas. Então, a integral dupla ao longo do domínio D de c f de xy dx dy é igual a c a integral dupla ao longo do domínio D da função f de xy dx dy, para toda c pertencente aos reais. Ou seja, se c é uma constante, então ela pode sair para fora da integral dupla. Segunda propriedade, a integral da soma de f de xy mais g de xy dx dy ao longo do domínio D é igual à integral dupla ao longo do domínio D da função f mais a integral dupla ao longo do domínio D da função g. Ou seja, integral da soma é a soma das integrais. Nós temos também que a integral dupla ao longo do domínio D da f de xy menos g de xy dx dy é igual à integral dupla ao longo do domínio D da f de xy dx dy menos a integral ao longo do domínio D da g de xy dx dy. Ou seja, a integral da diferença é a diferença das integrais. Se a função f é maior ou igual a zero na região D, seja no domínio D,
então a integral ao longo do domínio D mantém o sinal da função, ou seja, a integral vai ser também maior ou igual a zero. Como consequência, nós temos que se f de xy é maior ou igual a g de xy em D, então a integral dupla ao longo de D da f de xy dx dy será maior ou igual à integral dupla ao longo de D da g de xy dx dy. Propriedade 4. Se D é igual a D1 união com D2, onde a interseção de D1 com D2 é uma região de área nula, ou seja, a grosso modo, um ponto ou um segmento de reta, então suponha que nós temos a região D, seria isso daqui, essa região seria a nossa região D1 e aqui nossa região D2. Então, D é a união de D1 com D2. E a interseção de D1 com D2, nesse caso, é este segmento de reta. Então, essa propriedade nos diz que a integral ao longo do domínio D da função f é igual à soma das integrais ao longo do domínio D1 da função f mais a integral ao longo do domínio D2 da nossa função f. Exemplo. Queremos calcular a integral ao longo do domínio D da função xy dx dy, onde D é a região limitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y² igual a 2x mais 6. Então, primeira coisa, nós precisamos esboçar a região de integração. Então, nós temos a reta y igual a x menos 1 e aqui a parábola y² igual a 2x mais 6. Os pontos de interseção dessas duas curvas são x igual a 5, y igual a 4 e x igual a menos 1, y igual a menos 2. Portanto, esta é a nossa região de integração, região delimitada pela parábola e pela reta. Próximo passo, nós precisamos definir em relação a qual variável nós vamos integrar primeiro. Neste caso, é indiferente. Então, nós passamos para o segundo critério, que é a maneira de cobrir a nossa região. Ou nós fazemos o y variar de função a função e o x variar de ponto a ponto, ou nós fazemos o x variar de função a função e o y variar de ponto a ponto. Vamos dividir em dois casos. Vamos considerar primeiro o caso onde o x varia de ponto a ponto e o y varia de função a função. Então, nós vamos cobrir a nossa região com retas paralelas ao eixo y, no sentido de crescimento do y. Então, esta é a maneira que nós cobrimos a nossa região quando o y está variando de função a função. É fácil observar que, a partir deste ponto de interseção, estas retas irão tocar primeiro esta reta, que é y igual a x menos 1, e depois esta curva, que é a y² igual a 2x mais 6. Se olharmos estes segmentos, eles estão tocando esta curva, depois esta. Esta curva aqui é a parábola. Então, é fácil ver que nós vamos ter que dividir esta nossa região em duas regiões. Esta região D1 e esta é uma região D2, onde nesta região D1 as nossas retas irão tocar primeiro esta parte da nossa parábola e depois esta parte. A partir deste ponto, na região D2, elas irão tocar esta reta e depois a nossa parábola. Nesta parte, ou seja, em D1, nós temos que tomar um cuidado.
esta parte da parábola é a parte da raiz negativa, ou seja, y igual a menos raiz de 2x mais 6. Esta parte é a parte da raiz positiva, ou seja, y igual a mais raiz de 2x mais 6. Portanto, neste domínio D1, o nosso y está variando desta função, ou seja, de menos raiz de 2x mais 6 até esta função, que é a mais raiz de 2x mais 6. E o nosso x está variando do ponto menos 3 até este ponto, que é o menos 1. Então, x varia de menos 3 a menos 1, e o y de menos raiz de 2x mais 6 até mais raiz de 2x mais 6. A nossa integral ao longo do domínio D, então, vai ser igual à integral ao longo do domínio D1 da função xy mais a integral ao longo do domínio D2 da função xy. Daí nós temos, então, x no domínio D1, ele está variando de ponto a ponto, ou seja, de menos 3 até menos 1, e o y variando de função a função, que é de menos raiz de 2x mais 6 até raiz de 2x mais 6. xy, dy, dx. No domínio D2, nós temos o x variando de menos 1 até 5, x variando de ponto a ponto, e o y variando de função a função, que é da função x menos 1 até a função raiz de 2x mais 6. xy, dy, dx. O que nós podemos observar neste caso, quando a gente varreu a região dessa forma, fazendo com que o nosso y varie de função a função? Nós temos uma integral muito longa. Nós tivemos que quebrar o nosso domínio em dois domínios. Então, vamos tentar varrer a nossa região de forma que o x varie de função a função. Vamos ver o que vai acontecer. Então, no nosso segundo caso, vamos fazer o y variar de ponto a ponto e o x variar de função a função. Nesse caso, nós vamos cobrir a nossa região de integração por retas paralelas ao eixo x e de acordo com o sentido do eixo x. Então, estes segmentos irão tocar um ponto desta curva e depois vem e toca um ponto dessa curva. Então, todos esses segmentos tocam um ponto dessa curva, depois o ponto desta curva. Ou seja, eles tocam primeiro a curva x igual a y² sobre 2 menos 3, depois toca o ponto desta reta, que é x igual a y mais 1. Portanto, a integral ao longo deste domínio D é igual à integral para y variando deste ponto, que é o y igual a menos 2, até este ponto, que é o y igual a 4. Então, nosso y está variando de ponto a ponto, que é de menos 2 até 4, e o x está variando desta função até esta função, que é y² sobre 2 menos 3 até y mais 1. Assim, fazendo esta primeira integral em relação à variável x, nós vamos ter, então, integral de menos 2 até 4 de x² sobre 2 vezes y. Para x variando de y² sobre 2 menos 3 até y mais 1. Substituindo estes valores em x, nós temos 1/2 da integral de menos 2 até 4 de y vezes y mais 1² menos 1/2 de y² menos 3² dy. Simplificando, nós temos 1/2 da integral de menos 2 até 4
de menos y à quinta sobre 4 mais 4y ao cubo mais 2y ao quadrado menos 8y dy. Integrando em relação a y, nós vamos ter este valor. Substituindo nos limites de integração, nós temos 36. Portanto, nós podemos observar que a maneira de cobrir a região pode nos levar a uma integral mais fácil ou a uma integral mais difícil ou pelo menos mais longa, como foi neste caso, quando consideramos o y variando de função a função. Então, neste caso, foi melhor escolher o x variando de função a função para cobrirmos a nossa região. Então, em cada exercício, nós devemos observar qual a variável integrar primeiro, que irá nos levar a uma integral mais simples, e qual a melhor maneira de cobrir a região.